Nos últimos anos, a gente observa uma ascensão de rebeliões e motins nas prisões brasileiras, que, em geral, se desdobram em cenas de extrema violência. Por isso, hoje a gente vai conversar sobre a crise no sistema carcerário brasileiro. Introduzir a sua redação sobre a crise nas prisões brasileiras, no sistema penitenciário brasileiro, eu sugeriria inicialmente a introdução que o Tomás, que está ali atrás, mais gosta, que é a introdução por frase nominal. Na verdade, a introdução por frase nominal deveria se chamar frase nominal mais explicação. Você pode apresentar características ou manifestações da crise no nosso sistema prisional. Por exemplo, enumerar os elementos da precariedade dessas instituições, como a superlotação, o sucateamento ou a falta de segurança. Ou até mesmo exemplos de episódios de violência que tenham marcado a realidade brasileira. A gente teve rebeliões, por exemplo, em Alcaçuz, Pedrinhas ou até mesmo no Carandiru. Uma outra possibilidade de contextualização seria a apresentação de dados estatísticos que comprovem essa crise, essa falência do Estado na gestão das prisões. Você pode fazer uma paráfrase dos dados que eventualmente constarem da coletânea ou até mesmo dados externos aos textos motivadores. Para falar sobre esse assunto, eu sempre indico o Mapa da Violência. De 2 em 2 anos, o governo federal faz um levantamento dos casos de violência no Brasil. O último mapa da violência disponível é de 2018. Vale a pena googlar. Outra fonte de dados muito interessante para este tema se chama Infopem, que é o Sistema de Informações Penitenciárias. E o Infopem demonstra, por exemplo, o recorte etário, racial, social e até mesmo de gênero entre os prisioneiros brasileiros. Meu tipo de introdução favorito, na verdade a minha queridinha, é a introdução de referência à produção cultural. A gente tem uma série de produtos culturais, filmes, músicas e livros que falam sobre essa crise no sistema carcerário. Serve até como dica para o seu fim de semana. Que tal assistir ao documentário Sem Pena, que fala sobre o processo legal que leva ao encarceramento do indivíduo e as condições degradantes a que esses indivíduos estão submetidos. A gente tem também o longa-metragem e o livro Estação Carandiru. Lembrando, né, Estação Carandiru é o livro escrito pelo Drauzio Varela que deu origem ao filme Carandiru. Se a gente está pensando num repertório sociocultural e numa introdução por referência à produção cultural mais específico, não tem como não mencionar o Vigiar e Punir, o livro do filósofo francês Michel Foucault. Segundo Michel Foucault, a prisão ocidental não é uma forma humanista de cumprir pena, não se visa a socialização, mas apenas a disciplina e a normalização desse indivíduo. Recentemente, eu dei uma aula sobre o sistema carcerário brasileiro e eu indiquei o meu documentário favorito da história do cinema nacional, que se chama Notícias de uma Guerra Particular, que deu origem ao Tropa de Elite 1 e 2. Para encerrar esse momento, Janaflix, eu indicaria também o documentário 13ª Emenda, que foi produzida pela Netflix e que fala sobre o sistema carcerário norte-americano, mas que tem muitas proximidades com a crise do sistema carcerário brasileiro. Caso você queira, também existe a opção de fazer uma introdução por ilustração, também chamada de exemplificação. O que é isso? Você pode apresentar a breve narrativa da vida de um presidiário, do seu cotidiano, ou até mesmo uma referência a episódios de violência de repercussão nacional, por exemplo, a rebelião do presídio de Pedrinhas ou o massacre do Carandiru. Alguns alunos gostam de fazer a introdução por afirmação inicial ou por declaração inicial, ou seja, aquela introdução em que a gente já apresenta na primeira frase uma opinião sobre o assunto. Nesse caso, eu acho que uma declaração inicial bem tranquila é demonstrar a existência de uma preocupação da sociedade brasileira com o problema da criminalidade, que está profundamente ligado à crise no sistema carcerário e à alta reincidência dos criminosos e o seu anseio por resoluções. Já que tem gente que adora uma introdução por atualidade do tema, você pode falar que recentemente completou-se 25 anos do massacre do Carandiru. Ou então, a gente teve uma série de rebeliões em janeiro de 2017 que tiveram desdobramentos extremamente violentos. Eu mencionaria 3 rebeliões, na unidade de Anísio Jobim, de Monte Cristo e de Alcaçuz. Se você não ficou sabendo desses assuntos, acho que vale a pena dar uma revisada, dar uma googlada,
Por quê? A introdução por atualidade do tema, ela é tradicional, ela é fácil e rápida de ser feita se você domina os acontecimentos do Brasil e do mundo. Já que eu falei da introdução por apresentação de dados, eu gostaria de te dar uns presentinhos, uns dados de presente. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o número de presos em estabelecimentos penais ultrapassou 654 mil pessoas. Nós somos a terceira ou quarta nação com o maior número absoluto de presos no mundo. Ou você pode apresentar um dado do Infopem, aquele sistema de informação penitenciária. A gente tem um déficit de vagas nas prisões brasileiras de 250 mil, ou seja, temos 250 mil pessoas a mais do que cabem. E o que é interessante, desses 250 mil, 221 mil são presos provisórios. Não deveriam estar presos, eles deveriam estar em liberdade, aguardando o julgamento ou já soltos depois de cumprirem parcialmente a pena. Por fim, última estratégia que eu sugeriria para esse tema é uma citação da Constituição. A gente tem lá na Constituição os direitos mais básicos, os direitos à vida, à segurança e à dignidade, que são assegurados a todos os brasileiros e residentes no país, mas que são constantemente negados aos presidiários. Mas uma introdução não é feita só de puxar o assunto, não é feita só do gancho ou da contextualização. Você deve também apresentar uma tese, um posicionamento. Para mim, a melhor tese para esse tema é a tese por problematização, ou seja, problematizar a situação carcerária no Brasil, abordando as suas consequências sociais. A gente tem no país um baixo índice de ressocialização, um aumento da violência e um desrespeito bastante grave aos direitos humanos. Se você gosta de uma tese por responsabilização, você poderia mostrar o papel da ineficiência e da negligência governamental na garantia de condições mínimas de infraestrutura e de segurança nas prisões. Além disso, há também a lentidão do poder judiciário, que acaba inchando esses espaços. Ou até mesmo a superlotação das cadeias, que atualmente se encontram dominadas por facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital, o PCC e o Comando Vermelho. Já que eu sei que tem gente que é viciada na tese por contraste, você poderia afirmar que, em oposição à sua função ressocializadora, os presídios brasileiros favorecem a reincidência dos presos e, em alguns casos, até o agravamento da sua conduta criminosa. Se você quer fazer uma tese por antecipação da proposta de intervenção, você poderia apontar que é necessário investir na infraestrutura das prisões brasileiras, garantindo as condições dignas para o cumprimento da pena e na redução da superlotação das instituições correcionais. Afinal de contas, as prisões servem para ressocializar e, posteriormente, reinserir esses indivíduos na sociedade. Como estratégia de desenvolvimento para este tema, eu sugeriria o desenvolvimento por causas e consequências, que é um desenvolvimento simples, direto e mais organizado. Então vamos pensar primeiro nas causas, ou seja, os elementos que originam essa crise no sistema carcerário nacional. Primeiro, a gente tem uma justiça que é lenta e ineficiente. Afinal de contas, a demora nos julgamentos faz com que haja uma alta taxa de presos provisórios nas prisões, bem como indivíduos que já cumpriram as suas penas, causando um inchaço que é desnecessário. Além disso, o judiciário brasileiro tem uma política de encarceramento em massa, ou seja, faltam opções de punição que não envolvam o encarceramento do indivíduo. A gente tem pouca pena alternativa. Além disso, não dá para negar que faltam investimentos governamentais em estrutura de ressocialização e de profissionalização desses indivíduos. A gente simplesmente encarcera os presidiários sem oferecer para eles alternativas de se ressocializarem, de se reinserirem na sociedade. Afinal de contas, não dá para esquecer o quanto que esses indivíduos sofrem preconceito quando voltam para o mercado de trabalho. Por fim, essa estrutura só se sustenta porque a gente tem uma população que é conivente e apoiadora dos diversos tipos de abusos. Afinal de contas, no Brasil, infelizmente, bandido bom é bandido morto. A partir desse panorama de causas que vai ser apresentado no desenvolvimento 1, a gente precisa puxar para o desenvolvimento 2 as consequências, os desdobramentos, os impactos disso, seja para o prisioneiro, seja para a população em geral. Inicialmente, eu mostraria a insegurança dentro e fora das prisões. Afinal de contas, a gente tem vários casos de mortes e de chacinas. Além disso, existem altos gastos governamentais, porque a gestão dessas cadeias ela é mal feita, ela é dispendiosa. Por fim, eu citaria também o ciclo da violência.
cria-se uma população que cada vez mais apoia atitudes autoritárias e que desrespeitam os direitos humanos. No final das contas, é como se a gente estivesse voltando ao estado de natureza, assim como defendido pelo Thomas Hobbes. Ok, já falamos do problema, suas causas e suas consequências, é hora de fazer a proposta de intervenção, que vem lá no último parágrafo. Primeira sugestão: ONGs podem organizar projetos sociais de fomento, ou seja, de incentivo à ressocialização, seja por meio da profissionalização, de oficinas artísticas, esportivas ou a oferta de capacitação escolar. Os governos federais e estaduais também podem estabelecer parcerias público-privadas para a gestão das prisões, com a ajuda de empresas, gerir esses espaços de uma maneira mais racional e um pouco mais eficiente. Já que a gente está falando de eficiência, talvez faltem mais investimentos estatais em penas alternativas para crimes de menor gravidade. Nem todo mundo precisa ficar preso. Esses indivíduos, por exemplo, podem ser submetidos à prestação de serviços comunitários, a regime aberto e semiaberto ou até mesmo a ampliação das APACs, que são prisões modelo em que os indivíduos têm mais autonomia, alguns deles podem passar o dia fora e só dormir ou até mesmo se profissionalizam ali dentro. O Estado de Minas Gerais é uma referência nacional no estabelecimento dessas APACs. Anota aí a sigla APAC. Se você colocou no desenvolvimento 1 que uma das causas da crise no sistema carcerário brasileiro é uma justiça que é lenta, que é morosa, que é burocrática, a gente pode apostar na redução das burocracias dos processos penais para uma maior agilidade e efetividade do judiciário. Isso pode ser feito por meio da realização de mutirões judiciais em que estudantes de direito deem prosseguimentos a processos que estejam parados. Nesse caso, há uma parceria das faculdades com a Defensoria Pública. Afinal de contas, é bom para todo mundo. Os alunos aprendem a aplicar os seus conhecimentos, o Estado reduz a morosidade da justiça e a Defensoria Pública consegue parceiros para melhorar a situação das cadeias, sempre tão inchadas no país. Bom, acho que você está preparado para escrever sobre um dos temas mais complexos, não apenas na redação, mas na sociedade brasileira. Por isso, um recado: pensar a redação é pensar o Brasil e é pensar o mundo. Fique de olho no mundo ao seu redor. Ele é fonte de muito argumento e de muito conhecimento. Beijo e até a próxima!